Pilastra da Verdade. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o Deus que não se revela. Paradoxo e inexplicável. Ele poderia se revelar, mas ele não se revela. Um Deus que é totalmente invisível, que poderia se revelar, mas não se revela. Por que ele não se revela? Por que ele faz questão de não se revelar? Engraçado que o povo que está dentro das igrejas, estão tentando explicar algo que ele mesmo, esse povo, chama de inexplicável e de paradoxo. Quem está dentro de uma igreja quer explicar um Deus, porque ele está ali para explicar o quê? Que um Deus, que é o Deus que eles acreditam, quer a sua adoração, quer o seu louvor, quer o seu sacrifício. Sacrifício de seguir regras, dogmas, costumes, mesmo sem querer. Mesmo querendo fazer uma coisa diferente, ou seja, uma outra coisa distinta, mas a pessoa vai sempre fazer aquilo que está na regra, nos dogmas e nos costumes da igreja. Por quê? Porque a pessoa está explicando um Deus inexplicável. Tem sentido isso? Claro que não. Esse vídeo vai ser um vídeo refletivo, mais um dos vídeos reflexivos, de explicar por que as contradições do conto do vigário, madeira de dar em doido, madeira de dar em doido de novo, madeira de dar em doido de novo, madeira de dar em doido de novo. Olha só, as contradições, vou deixar aqui bem de frente. As contradições deste livro aqui já provam que tudo não passa de uma mentira, de uma farsa, mas as pessoas continuam acreditando. Estava conversando com um colega no WhatsApp, ele estava me falando sobre a contradição que tem na Bíblia em questão morte e vida do ser humano. Eles dizem o seguinte, que o ser humano tem que morrer apenas uma vez para depois ir a juízo. Mas a própria Bíblia refuta ela mesma quando diz o seguinte, que pessoas na Bíblia morreram, ressuscitaram e morreram de novo. 2 vezes. Na verdade, e outros nem morreram. Elias não morreu. Enoque não morreu. E dizem também que os arrebatados não vão morrer. Os vivos arrebatados. E ao mesmo tempo fala que todos têm que morrer para que possam ir a juízo. Ou seja, contradição por cima de contradição. Mas o problema todo não é só esse. O problema todo é que se algo é paradoxo e se algo é inexplicável, eles estão na igreja fazendo o quê? A igreja não seria uma explicação? A religião não seria a explicação de um Deus inexplicável? Claro que seria. Tudo aquilo que você
vai fazer em um objetivo de fazer, porque você acha que você tem que fazer aquilo, isso é uma explicação. Ou não é? Por exemplo, se eu sei que eu tenho que acordar cedo e trabalhar, porque vem as despesas, eu preciso contribuir com as despesas, pagar as dívidas. Isso não é uma explicação na família? É uma explicação. A explicação é essa. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que me esforçar. Porque senão, não vou conseguir suprir as minhas necessidades. Isso não seria uma explicação? É explicação. O que é explicação? O que significa a palavra explicação? Vou falar aqui agora pelo dicionário. É X P L I C A C cedilha A tio O. Explicação. Explicação. Isso aí. O que é explicação? Ato de explicar. Tornar claro. Esclarecimento. No segundo plano, razão ou motivo. Na verdade, é você esclarecer a razão e um motivo de fazer tal coisa, ou seguir tal coisa, ou preparar tal coisa, ou aplicar tal coisa, ou construir tal coisa. Tudo que você executar em busca de um objetivo, isso é uma explicação. Trabalhar é a explicação do desenvolvimento do ser humano. Comer é uma explicação de quem precisa se alimentar. Beber é uma explicação de quem precisa realmente da água, do líquido. Tudo que você faz em busca de um objetivo é uma explicação. O que eu estou fazendo aqui na internet, tentando orientar pessoas a entenderem a vida como física e natural, é uma explicação. Fazendo as pessoas observarem melhor o dia a dia, cuidarem do seu corpo físico, isso é uma explicação. Mas só que um Deus apresentado mentalmente dentro de uma igreja não é um ser explicável. Apresenta-se mentalmente e através de livro. Não é explicável. Se não é explicável, para que religião? Para que igreja? Para que sacrifício? Se um Deus, caso exista, é um paradoxo, é algo inexplicável, para quê? Então, tudo isso que eu falo prova de que as pessoas perdem tempo porque querem. Eu perdi muito tempo. Poderia não estar tão diferente de agora, mas poderia estar. Deixei de investir mais em mim, na minha juventude, no momento do vigor físico. Deixei de talvez estudar mais algumas coisas diferentes, buscar em outras fontes. Relevo muitas vezes porque minha juventude foi uma era pacata, uma era sem tecnologia. Eu tenho que relevar isso. Não tinha internet em casa, porque a internet era para poucos, apenas para empresas, empresários ricos do país. A minha juventude, eu não tinha acesso a um aparelho de celular para me comunicar em rapidez com pessoas, nem da minha própria cidade, imagine do estado e do país.
Então eu relevo muito, muito, porque se eu tivesse a fonte de informações que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, eu seria outra pessoa. E quem sabe eu poderia até debater muito com a minha mãe, com meu pai, com muito respeito, mas tentar também desviar o foco deles em questão do descuidado físico, que para mim foi ele que apressou a morte dos dois. Claro que o meu pai já morreu numa idade bem expressiva, mas não foi uma velhice totalmente já na condição de final. Não, porque o Silvio Santos tem mais de 90 anos, está vivo. Tem muitos aí que tem mais de 80 anos, 80, 90, 100, e estão vivos. E estão ainda fortes. E meu pai não chegou aos 80. E já minha mãe foi bem mais cedo. Se eu tivesse a fonte de informação que eu tenho hoje, eu não seria um religioso tanto tempo dentro de uma igreja acreditando no imaginário, acreditando de um Deus inexplicável e tentando explicar. Um Deus paradoxo e tentando achar que era aquilo que ele queria para mim. E descobri que não. Achava que eu não teria a condição de sobreviver nesta terra sem acreditar nele, ou no mínimo fazer algum tipo de oração, de prece, de petição todos os dias em busca de um livramento, em busca de alguma coisa a mais. Mas depois que eu me desliguei disso tudo, a vida continuou do mesmo jeito, sem eu precisar de nada disso. Ou seja, não tem sentido acreditar em algo que não tem explicação, que não se revela. E não, se não se revela é porque simplesmente não está entre nós. Essa é a verdade. Nua, crua, visível, palpável e tangível. Fico por aqui. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, rápido e objetivo. Eu volto com novos argumentos. Tchau.